Oi, gente, tudo bom? Obrigada, Manu. Boa noite, Estela. Dá um tempinho pro povo ir entrando pra gente começar. Oi, Cami. Isa, boa noite. Analine. Vocês estão me ouvindo bem? Obrigada, Mel. Boa noite. Aê, Nazi. Chegou chegando. Muito obrigada, Manu. Boa noite, Isa. Jadezinha mandando uma fadinha. Então, estão todos me ouvindo bem, né? Ainda bem. Deixa eu só esperar mais um minutinho. A testemunha do jejum já está aqui, Trevor. Boa noite, André. Desapego top é 9, então seja muito bem-vinda. Boa noite, Rose. Então vamos lá, né? Começar, acho que já passou um tempinho, já se passaram uns 2, 3 minutinhos. Vamos começar. Então essa live, né? O proposto dessa live é a gente falar um pouquinho sobre o jejum. Né? Além de falar sobre o jejum, eu quero agradecer a todo mundo que participou do grupo lá do Telegram. O grupo foi ótimo, teve um engajamento muito legal, muitas pessoas participaram. E a vencedora, eu não sei se eu digo agora, digo no final, vou deixar pra dizer no final. Anotei aqui o nome dela. Mas no final da live eu digo quem venceu. Então eu disse que no desafio, quem postasse tudo, quem fizesse todos os desafios, quem interagisse, quem me marcasse, né, que eu visse que tivesse tido maior engajamento, eu iria presentear ela com a surpresa. No final da live eu digo quem foi e digo o que é que vai ser a surpresa. Em relação ao grupo, foi ótimo, gente. Eu adorei, teve um engajamento muito bom. Espero que eu tenha ajudado vocês, né, naquele grupo, né? Assim, foi o mais próximo que eu achei de fazer um pouco diferente dos desafios tradicionais que eu via, né? Aqueles desafios de mandar o pessoal beber mais água, se exercitar, enfim. E aí eu tentei fazer um pouquinho diferente e espero que tenha ajudado vocês a mudar um pouquinho o estilo de vida de vocês, algumas rotinas, algumas coisas. Então é isso, adorei o grupo, foi ótimo. E como eu disse, o grupo vai ficar lá, vez ou outra eu dou um oi e sempre vou estar por lá falando alguma coisa. E o tema da live hoje é sobre o jejum, né? Então assim, jejum é um tema que, né, entra ano, sai ano, já faz muito tempo que o jejum tá em alta. E tá em alta eternamente, né? Entra ano, sai ano e o jejum veio pra ficar. Então, desde 2014, 2015 que as pessoas vêm falando de jejum. E é um tema que não saiu de moda, que não saiu da boca do povo. Então é isso, o jejum intermitente, ele faz parte da minha vida desde 2016, né? Eu conheço sobre o jejum intermitente desde 2016. E aquela história, né? O que é que seria o jejum intermitente? Então, como o nome já diz, o jejum intermitente é ficar horas intermitentes, né? Ou seja, intervaladas, sem se alimentar. Então, como o nome já diz, não é você ficar
trocentas horas, trocentos dias, não sei quantos milhões de tempos sem se alimentar, mas ficar períodos intercalados, intermitentes sem se alimentar. Então, esse é o jejum intermitente, né? Então, aquela história, naturalmente, a gente já tem os jejuns naturais, né? Então, quando a gente dorme, né, e passa aquelas horas sem se alimentar enquanto tá dormindo, você tá fazendo um jejum. Ele se torna intermitente, né? Acaba criando essa palavra jejum intermitente quando você prolonga o jejum, né? Então, se você já faz o jejum normal, que é dormir, e quando você acorda, você não come logo, você acaba prolongando esse horário que você vai se alimentar, você automaticamente está fazendo um jejum, né? Então é isso. Então o jejum intermitente começou na minha vida, como eu disse, em 2016, né? Eu fiz muito jejum em 2016, 2017 e depois eu fui parando porque sim, porque não estava fazendo mais muito sentido. E aí eu lembro que em 2018, 2019 eu tratava o jejum de forma assim, como uma opção. E isso é um dos benefícios que a gente pode falar até mais na frente sobre o jejum. Então, o que eu gosto do jejum intermitente, né, de saber que ele existe, né, é de você aprender a ver o jejum como mais uma possibilidade, né? Então, antes de eu conhecer o jejum intermitente, não tinha plano B. Eu tinha que comer ponto. Tá entendendo? Tipo assim, se eu estivesse viajando, se eu estivesse trabalhando, se eu estivesse estudando, se eu estivesse no meio da rua, se eu tivesse ocorrido um imprevisto, né? Eu não tinha o plano B de simplesmente não comer. Então, eu venho de uma dieta tradicional onde a gente tem que comer, não importa. Se estiver trabalhando, se estiver estudando, se estiver no meio da rua, se estiver ocupado, se estiver viajando, se tiver um imprevisto, né? Então, eu vim de uma dieta onde eles nos obrigavam a comer, porque sim, porque tem que ir, senão vai morrer, vai desacelerar o metabolismo, vai perder massa magra. Então, eu lembro que a gente vivia, né? Eu vivia naquele medo. E um dos benefícios do jejum intermitente, pra mim, que eu trouxe pra minha vida, foi a possibilidade de simplesmente não comer. Então, se eu estiver ocupada, alguma coisa, e foi o que eu fiz ao longo, por exemplo, de 2018, 2019. Eu não senti necessidade de fazer o jejum, de praticar o jejum como eu pratico hoje em dia, mas eu tinha o jejum como uma opção. Então, né, se eu tivesse ocupada, ou se eu não tivesse com fome, ou se eu estivesse no meio da rua, ou se eu tivesse impossibilidade de comer, o não comer passou a ser mais uma opção. E eu acho isso fantástico do jejum, né? Você saber que existe essa possibilidade. Então é isso, né? Então essa introdução sobre o jejum é isso. E aí se pergunta muito, né? Quais são os benefícios do jejum, né? Então, assim, a maioria das pessoas acabam colocando o jejum na sua vida como a principal função ser a perda de peso, né? O emagrecimento. Então, muitas pessoas acabam optando pelo jejum ou querendo fazer o jejum para essa questão de emagrecimento. Mas o jejum tem diversas outras funções que não é só emagrecimento. Até porque, por exemplo, eu faço jejum, né? Eu tô fazendo jejum desde o final do ano. Já vai fazer um ano que eu voltei a fazer jejum diariamente e eu não emagreço mais. Então, o jejum na minha vida hoje em dia, ele está presente a nível de disciplina, a nível de eu ter me habituado, né, a comer como eu como hoje em dia 2 vezes ao dia, né, de eu achar mais prático. Enfim, então eu trato o jejum hoje em dia nesse sentido. Mas ele tem essa função que, como eu disse, é a principal, onde a maioria das pessoas vão para o jejum é para perda de peso. Mas ele tem muitas funções metabólicas, muitas funções que ajudam no nosso metabolismo, principalmente para pessoas que têm resistência à insulina, problemas de diabetes, intolerância à glicose. O jejum ele pode inclusive até acelerar seu metabolismo, melhora da função cardíaca, imunidade, deixa eu ver mais, bem-estar espiritual, também tem melhora nas funções lipídicas, então tipo de colesterol, triglicerídeo, longevidade,
Gordura no fígado. Então, quem tem gordura no fígado também pode se utilizar do jejum. Então, o jejum, ele tem diversos benefícios, que você pode tanto utilizar ele para benefícios de emagrecimento, para benefícios psicológicos, benefícios, como eu falei, né, de disciplina, benefícios espirituais, benefícios fisiológicos. Então, o jejum, ele tem diversas funções. E é isso. Então, sobre o jejum é isso, sobre as funções é isso. Outra dúvida que pergunta muito é que, tipo, quais são os protocolos de jejum, né? Quais são? O que é que a gente pode estar fazendo? Então, os protocolos são vários. Então, como eu disse, quem visa o jejum a nível de emagrecimento, uma das principais funções do jejum, para quem visa emagrecimento, não é nem necessariamente as horas sem se alimentar, mas as refeições que você acaba pulando por conta do jejum, né? Então, quando você pula um café da manhã, ou um jantar, ou um almoço porque tá de jejum, você tá cortando aquelas calorias, né? Então, o que é que acontece? Nas dietas tradicionais, você corta a caloria de refeição em refeição, né? Então, quando você faz uma dieta tradicional, você diminui um pouquinho a caloria do café da manhã, do lanche, do almoço, do lanche, do jantar, do lanche. No jejum, você corta essas calorias de uma vez. Então, você tira logo as calorias de uma vez de um café da manhã e de um lanche da manhã e pronto, né? Assim, pronto no sentido de cortou as calorias, mas não significa que nas outras refeições você vai meter um louco, vai comer o que quiser. Tem que fazer uma alimentação saudável, né? Preferir comida de verdade. Mas é isso. O bom do jejum que eu acho é isso, porque você corta a caloria de uma vez e você acaba sentindo fome, como é que eu posso dizer, uma vez ao dia. Então, quando você faz jejum, você praticamente só sente fome uma vez ao dia. E quando você já está adaptado, é realmente próximo já de quebrar a janela, né? De quebrar o período de jejum. Quando você está numa dieta normal, você acaba sentindo fome o dia todo, né? Então, aquela história, você toma café da manhã, daqui a umas 2 horinhas já tá com fome de novo, mas só pode comer daqui a 1 hora. Aí, lancha. Aí, lanche, meia hora já dá fome de novo, né? Aí daqui a meia hora já tá com fome de novo. Aí almoça. Então, assim, quando você faz uma dieta tradicional, você tende a sentir fome 6 vezes ao dia, 5 vezes ao dia, o dia todo. No jejum intermitente, você sente fome, como eu disse, uma vez no dia, né? E como eu falei, próximo já de quebrar o jejum. Não é tipo passar o dia todo, aquelas horas todas com fome, né? Então você pode ver que normalmente quem pula o café da manhã começa a sentir fome lá para as 10 horas, tá entendendo? E aí espera um pouquinho, às vezes pode até antecipar o almoço, né? Almoçar 11 horas, 11 e pouca, mas não é aquela fome o dia todo. E aí, como eu disse, você sente até uma fome maior perto de quebrar o jejum. Mas até mesmo na outra refeição, você nem sente tanta fome, né? Então, por exemplo, é o que acontece comigo. Eu sinto mais fome realmente na hora do almoço, né? Próximo de quebrar o jejum na hora do almoço. Mas na hora do jantar mesmo, eu nem tô com essa fome do mundo todo. Eu tô com fome, mas nada... Oh, meu Deus! Entendeu? Então, eu gosto muito dessa liberdade do jejum. Deixa eu ver mais... Pronto, e assim, quais são os protocolos? Então, como eu disse, a nível de emagrecimento, mais importante do que quantas horas você vai ficar de jejum, é muitas vezes as refeições que você está pulando, pular uma refeição. Mas existem vários protocolos. Tem protocolos que você passa 12, 14 ou 16 horas sem se alimentar. Existem protocolos que são de 20 horas, 24 horas. Existe até um protocolo que ele não é muito comum e é muito difícil dele ser utilizado. Normalmente ele é mais utilizado para quem visa melhoras metabólicas, que é quando que ele é os 5-2, que é que você se alimenta 5 vezes na semana normal e 2 vezes na semana você só consome 500 calorias. Eu acho esse jejum uma furada, porque você passar um dia todo comendo só 500 calorias, eu acho muito pouco. Eu acho muito melhor você fazer os jejuns das horas, né, corrida, e se alimentar normal, né, durante o resto do dia, do que, tipo, comer tão poucas calorias 2 vezes na semana. Eu não gosto desse protocolo e não é nem muito tradicional. Eu não vejo, a maioria dos profissionais não utiliza esse tipo de protocolo.
Deixa eu ver mais. Uma coisa também que perguntam é o que comer na janela de alimentação. Então, como eu falei, na janela de alimentação, você deve comer comida de verdade, né? Então, um erro de muitas pessoas é achar que porque pulou um café da manhã, um lanche da manhã, fechou, agora ela vai comer o que quiser, vai ser maravilhoso. Provavelmente a conta não vai fechar. Então é importante que, principalmente para quem visa emagrecimento, ou até mesmo, né, tratamento metabólicos, né, controle de glicemia, de gordura no fígado e tudo mais, é interessante, óbvio, que você se alimente bem, com bastante comida de verdade, na janela de alimentação, né? Não faz sentido você fazer jejum e na hora que for se alimentar, comer besteira, comer processado, ultraprocessado, industrializado, né? Então, se você não se alimentar bem, provavelmente a conta não vai fechar e você vai acabar ou não emagrecendo, se esse for o objetivo, ou quiçá até ganhando peso. E é como eu falo, é muito comum você conseguir essas calorias ao longo do dia facilmente. Às vezes a pessoa acha que porque pulou um café da manhã, ela tá com passe livre para comer o que quiser em volume. E é como eu disse, essas calorias, elas muitas vezes conseguem ser adicionadas ao longo do seu dia de forma muito simples. É uma colherzinha a mais aqui, outra colherzinha a mais acolá, um pedacinho a mais de uma coisa aqui, um pedacinho a mais de outra coisa acolá. E aí quando vê, já foi as calorias do que você pulou do café da manhã, entendeu? Não necessariamente você tem que comer um mundo. Mais um pouquinho aqui, um pouquinho acolá. E até mesmo, às vezes, o psicológico de tô podendo, pode te sabotar. É o mesmo psicológico sabotador de quem vai pra academia, né? Vai pra academia e fica com aquele pensamento, eu malhei hoje, então fechou. E na prática a gente observa que não fechou nada, né? Enfim. Deixa eu ver mais aqui o que estão falando. Fada, quem tem gastrite pode fazer jejum? Pode. É o que eu falo muito. O problema da gastrite não é o que você come, né? Não, minto eu. O problema da gastrite não é ficar sem comer, mas o que você come quando come. Então, muito pior para quem tem gastrite não é passar X horas sem se alimentar, mas o que come quando come, né? É como eu falei, na janela de alimentação do jejum, você tem que se alimentar bem com comida de verdade. Se comer tranqueira, não vai adiantar de nada, nem a nível de jejum, nem a nível da gastrite. Olha o que a Analine falou. O jejum me ajudou a não ter mais compulsão alimentar. Vê, né? E muitas pessoas acabam falando mal do jejum para, né, tratamento de transtorno. E muitas vezes não, né? Tratamento de transtorno alimentar, eu não tô falando agora que todo mundo que tem transtorno alimentar fazer jejum vai ser maravilhoso. Transtorno alimentar é uma doença que deve ser tratada por uma equipe multidisciplinar. Mas o ponto que eu quero trazer é que, tá entendendo? Muitas vezes as pessoas querem colocar todo mundo na caixinha, né? Então a caixinha do transtorno alimentar, da compulsão alimentar, é dizer que todo mundo pode comer com equilíbrio e moderação. E muitas vezes não, né? Cadê a individualidade? Se fala tanto de individualidade. Então, às vezes uma estratégia dessa pode sim restabelecer a relação da pessoa com o alimento, né? Trevor mesmo tá louco disso. Ele vai falar sobre isso aqui. Então, o que muitas pessoas acham que o jejum é ruim, porque priva, porque isso, porque aquilo, mas pelo contrário, o jejum, ele restabelece a sua relação com a comida. É só pagando pra ver, gente. Eu tô falando aqui, parece que eu tô pregando. Mas só vivendo pra crer. Não adianta eu falar. Você tem que viver, você tem que fazer pra sentir essas mudanças. Tô assim, uma fome surreal. Mas, Manu, tu tá com fome no jejum ou tu não tá fazendo jejum? Pra mim só funcionou porque você dá uma orientação certeira. Primeiro arruma a alimentação, depois vê o jejum. Comendo melhor, meu jejum veio naturalmente, sem trauma. Perfeito. Então, é importantíssimo ter essa transição, né? Não adianta
você hoje, amanhã eu vou fazer jejum. Hoje você tá comendo o que quiser, quanto quiser, metendo louco nos carboidratos, né? Comendo de 3 em 3 horas e amanhã, não, amanhã você vai fazer 16 horas de jejum. Vai dar bem ruim. Você não vai aguentar, vai ficar com dor de cabeça, pode, quiçá, passar mal. Então, assim, primeiro você tem que ajustar a sua alimentação, né? Para uma alimentação com comida de verdade, baixa em carboidratos, se adaptar para depois jejuar. Tem uma frase que eu adoro. Primeiro você tem que aprender a comer, depois você deixa de comer, certo? Realmente faz quase um ano que faço jejum intermitente e hoje em dia passo até 20 horas sem comer. Mas os resultados são ótimos. Pois é, e assim, às vezes você lê um negócio desse, meu Deus, 20 horas sem comer, morrer. Né? Para as pessoas que não vivem isso, né, é surreal. E realmente é surreal. Né? Quando você tá numa dieta tradicional, comendo de 3 em 3 horas, metendo louco nos carboidratos, é surreal pensar em passar. A gente não consegue passar 3 horas, quanto mais 20 horas. Mas quando se tem essa adaptação, é tudo muito fácil. E outra coisa que podem até perguntar, mas não, se você vai fazer 20 horas de jejum, não tem que fazer 20 horas de jejum, né? Mas é aquela história, eu não sei quanto a Isa ainda tem de peso pra perder. Mas quanto mais excesso de peso você tem pra perder, né? Quanto mais tecido adiposo você tem, mais horas de jejum você consegue fazer facilmente. Tô fazendo 2 dias na semana pra adaptar também, é uma. Então, não necessariamente você precisa fazer todo dia, não necessariamente você precisa fazer logo um de 16 horas, de 20 horas. Você pode ir se adaptando. Eu acho que uma das principais adaptações que você pode fazer logo de cara também é tirar os lanches. Então, começa a diminuir nos lanches, né? Quem tá acostumado a lanchar duas, 3 vezes no dia, tira esses lanches. Depois, o que é que você pode fazer? Tentar fazer pelo menos 12 horas, que deveria ser o mínimo. Então, qualquer pessoa normal deveria passar pelo menos 12 horas sem se alimentar, né? E aí você tenta fazer essa transição de pelo menos passar 12 horas, né? E assim, esse negócio de passar 12 horas sem se alimentar é muito real. Gente, nunca no mundo teve tanto acesso à comida como a gente tem hoje em dia. Mas nunca que nossos avós comiam de 3 em 3 horas. Tu acha mesmo que tua avó tava lá cozinhando o almoço da família, teu avô tava lá trabalhando em alguma coisa, aí ele no meu trabalho, gente, pera aí que eu vou fazer pra comer minha barrinha aqui, senão eu vou passar mal. Mas nunca. Tá ali, viveu, todo mundo morreu bem. Você tá entendendo? Então esse negócio do comer de 3 em 3 horas foi colocado na sociedade porque é lucrativo. Não tem nada mais lucrativo do que as pessoas comendo o dia todo, né? Todo mundo ganha dinheiro com isso. Ganha a indústria farmacêutica, né? Que vai ficando todo mundo doente e a gente vai precisar de remédios para tratar essas doenças. Ganha a indústria alimentícia que tá vendendo comida 24 horas por dia. Só quem perde é a gente, né? Perde dinheiro e perde saúde. Quem tem prisão de ventre pode fazer? Pode sim. É como eu disse, o que vai ajudar na sua prisão de ventre é sua alimentação. Se você comer comida de verdade, né, bastante proteínas durante a janela de alimentação, fechou, vai ser maravilhoso. Após fazer musculação pela manhã, não tem problema não de comer as proteínas. Após fazer musculação pela manhã, não tem problema não comer as proteínas do café da manhã. Eu não entendi muito bem a pergunta, mas eu acho... Não tem problema não comer as proteínas. Não, se você pula o café da manhã e treina de manhã, você pode comer essas proteínas na hora do almoço. Entendeu? Não tô conseguindo fazer jejum de 16 horas. Se você não tá conseguindo fazer o de 16, como eu disse, começa aos poucos. Entendeu? Você pode começar com o de 12, depois vai pra 14, depois vai pro de 16. Pode ser sim que perto na TPM a fome aumente e você não conseguir fazer o jejum e tá tudo bem. Vocês também têm que ter em mente que o jejum não é uma seita, não é uma prisão que você entrou e agora vai ter que jejuar para sempre.
Tá entendendo? Pelo contrário, o jejum ele tem que te trazer essa liberdade, essa paz, e não a prisão. Você tá entendendo? Então, tipo assim, um dia ou outro que não conseguiu se jejuar, que tava com muita fome, que não deu, que quis comer porque sim. Vida que segue. Você tá entendendo? É aquela história. Parece que a gente, né, o ser humano, ele tá sempre... Ele não tá satisfeito. O plano dele é arrumar prisões. Aí ele sai da prisão do 3 em 3 horas, aí entra na prisão das calorias, aí depois entra na prisão de contar carboidratos, e agora entra na prisão de contar horas de jejum. Então o barato é arrumar prisões, né? O barato da gente é arrumar sarna pra se coçar. Então, como eu tô falando, faça com que o jejum seja algo leve na sua vida, né? Se for um negócio que você tá se desprendendo demais, e eita, meu Deus, hoje eu quebrei, hoje eu não fiz, hoje eu fiz 12, hoje eu fiz 14, hoje eu fiz 16, e pensa muito, e fica com medo, e tem medo. Então, assim, tá errado. O jejum é pra ser alguma coisa leve. Entendeu? É como eu disse, não precisa ter horários rígidos. Tenho que fazer 16 horas em ponto. Vai ter dia que tu vai fazer 15, vai ter dia que tu vai fazer 16, 18, 20, vai ter dia que tu vai fazer 12, vai ter dia que tu não vai fazer, tá entendendo? Então, assim, você pode levar o jejum com essa tranquilidade. Apesar que, né, o criar uma rigidez a nível de disciplina é muito bom. E muitas vezes o jejum ele pode entrar na nossa vida com essa função de disciplina, entendeu? Então, assim, a disciplina de vou passar X horas sem me alimentar é muito bom pra gente, né? Esse autocontrole e essa disciplina, ela acaba arrastando outras disciplinas pro nosso dia a dia. Essa questão de não bater a quantidade de proteínas, né, que a Ju tá falando aqui, aí tem que ver, né? É o que eu falo, por exemplo, muito pros meus pacientes. Quando você tem muito excesso de peso para perder, né, muito excesso de gordura, é como eu falei, o jejum ele vai ficando cada vez mais natural, mais fácil. E aí, quando você for comer, você sempre prioriza proteínas, né? Então, se vai comer e tá vendo que não tá com tanta fome, ou que não tá consumindo a quantidade de proteínas que deveria, em vez de consumir as guarnições, consome mais a proteína, tá entendendo? Se tiver que deixar alguma coisa de lado, deixa as guarnições. Nem imaginava em fazer jejum, sempre pensei que isso não era pra mim, até ser paciente da Mir. E agora fico de boa de jejum. Pois é. Só falta 2 quilos agora. Preciso malhar porque estou muito magra. Quero ficar fadinha. Malhar é fundamental. No início é normal ter dor de cabeça? Sim. Pode ser que no começo tenha dor de cabeça. Mas muitas vezes isso é a adaptação da dieta. Então você aumentar um pouco o sal da dieta pode ajudar. E outra coisa, mais uma vez, primeiro se adapte a uma dieta baixa em carboidrato para depois começar o jejum. Não é jejum, numa dieta normal, vai ter dor de cabeça, vai ter tererê, entendeu? Então, primeiro tem que se alimentar uma dieta mais baixa em carboidratos e comida de verdade. Faço jejum há 6 meses e não consigo mais fazer 3 refeições por dia, não tenho fome. Mi, tu fica quantas horas de jejum? Atualmente, os meus jejuns estão girando entre 16 e 18 horas. Quais são os melhores carboidratos para quebrar o jejum no almoço? Vegetais. Não, se eu fizer o jejum intermitente, eu vou perder massa magra e ficar flácida? Não, pelo contrário. Gente, pega essa. Vocês sabiam que a hora que a gente mais libera um dos principais hormônios para a construção de tecido muscular, que é o hormônio do crescimento, é no período do jejum, que é no sono, entendeu? Então, no jejum, a gente tem uma maior liberação desse hormônio do crescimento. Então, pelo contrário, no jejum intermitente não tem perda de massa nenhuma. E em qualquer dieta,
né? Que na verdade o jejum não é nem uma dieta. Pelo contrário, é até errado de chamar jejum de dieta, porque jejum é o contrário de dieta, é não comer. Mas qualquer dieta, se você não consumir uma quantidade boa de proteína e não se exercitar, vai ter perda de massa magra, com ou sem jejum. O que a gente mais vê na prática é neguinho que faz dieta tradicional, que come 300 vezes por dia, mas se não se exercitar, vai perder massa magra lindamente. Estou um pouco abaixo do peso, mas gosto de fazer jejum. Será que perderei mais peso com essa atitude? Provavelmente. Então, a pessoa que já tá com baixo peso, que não quer perder peso e tal, pode ser que o jejum não seja uma boa estratégia. Principalmente para uma pessoa que não consegue comer em grande volume. Se você é uma pessoa que tá magra, né? E inclui o jejum na sua vida, mas você consegue se alimentar em grandes volumes no resto do dia, a conta vai fechar. Que é, por exemplo, o que acontece comigo. Eu não emagreço há trocentos anos. Eu faço 16, 18 horas de jejum por dia e não emagreço mais, porque eu consumo tudo que preciso na minha janela de alimentação. Eu consigo comer muito, né? Vocês percebem. Mas uma pessoa que não consegue comer grandes volumes, pode ser que não consiga fazer jejuns tão longos. Até pode fazer, como eu falei, até os jejuns mais tradicionais, né? Os jejuns que deveriam, inclusive, acontecer, né? Como de 12 horas, pelo menos. Mas aí não precisa fazer jejuns tão longos. Pois é, a liberdade de só pensar em 2, 3 refeições já é sensacional. O ovo tem mais gordura ou proteína? É basicamente meio a meio. Ele tem 6 gramas de proteína para 1 grama de gordura. Hidratação e jejum são parceiros ou inimigos? Parceiríssimos. É super importante no período de jejum se hidratar bem. Então, beber bastante água é bem interessante. De pergunta, foram essas, né, aqui. Teve várias perguntas na caixinha, mas eu acho que eu já respondi aqui. Eu, inclusive, vou chamar Trevor, que já falou que só aqui. E Trevor, vou dar um grito aqui pra Trevor dar o seu testemunho, que eu prometi que Trevor ia vir dar seu testemunho. Que ele tá apaixonadíssimo pelo jejum. Ele tá... Olha, você tem 5 minutos pra ouvir sobre o jejum? Olha, pense. Água com gás pode ser consumida durante o jejum? Pode. Tirando os vegetais, quais os melhores carboidratos para quebrar o jejum? As raízes, então. Batata, inhame, cará. Pulando o café da manhã, se não batemos a quantidade de proteína ao longo do dia, poderemos perder massa magra? É ruim para a musculação? Olha, pode, se você não consegue bater a quantidade de proteínas um momento isolado, um dia ou outro, não vai ser isso que vai acabar, vai definhar, vai perder a massa magra. Mas se isso acontecer com frequência, pode sim que venha a perder massa magra. Mas o que ajuda mais do que nunca a manter massa magra é também o treino de força, né? Então é importantíssimo. Pode sim fazer todo dia. Sim, vai ficar salva a live. Cadê tu, Trevor? Vou chamar Trevor pra ele dar seu testemunho. Vai, menino. Loucura. Vocês têm 5 minutos pra ouvir seu vídeo. Lá vem Trevor. Trevor, ele vai chegar aqui. Vocês têm 5 minutinhos pra ouvir isso. Vocês estão podendo ouvir a palavra do jejum. A palavra do jejum. Que a galera quer saber de mim aí. Não, eu tava falando pra eles que tu tá... Trevor, ele começou o jejum fazem exatamente um pouco mais de 3 semanas. Inclusive, ele já tá bem mais magro. Ele já perdeu 5 quilos. Dá pra notar, hein, ó. Deixa eu falar. Eu até pedi pra falar, na verdade, porque foi tanto benefício que parece mentira. E outra, a gente tá casado há 5 anos.
E, pô, eu como bem pra caramba, assim. As refeições que eu faço em casa, eu como muito bem. Só que, em compensação, eu tenho uma vida muito corrida, que é um pouco, minha rotina é um pouco diferente da rotina de Mirella. Eu me acordo muito cedo, eu vou trabalhar logo cedo. E aí eu passo o dia na rua, só venho em casa almoçar e volto pra trabalhar. Como eu trabalho aqui perto, geralmente eu almoço em casa. E daí esses 5 anos que a gente tá casado, eu venho me alimentando bem das refeições que eu faço em casa, mas toda vez que eu tô na rua, qualquer fominha que eu sinto, qualquer coisa, me dá logo um desespero. Eu paro como um Danone, um negócio, um amendoim, qualquer coisa. Então assim, eu sempre fiz isso a vida toda. E Mirella até brincava comigo, porque toda vez que a gente ia almoçar qualquer coisa, Mirella comia que só e eu não aguentava comer. Aí ficava me chamando de Bambi, porque eu comia bem pouquinho. E eu, meu Deus, essa Mirella come demais. De onde é que vem tanta fome? Né? Aí dessa vez agora, ela falando do jejum, e exatamente por conta dessa minha rotina, todo dia, de corrido, não sei o que, ficava inviável de eu comer de manhã. Ficava muito difícil de fazer café da manhã, como eu acordo de 5h10 e vou malhar, não sei o que. E aí, tava inviável de comer de manhã. Então eu tava fazendo o quê? Inteligentão eu, né? Ó, tinha uma raiva desse café da manhã de Trevor e ele se fazia de doido. Vai, fala. Já tá brigando na live, coisa feia, gente. Aí eu saio de casa sem tomar café da manhã, vou fazer jejum. Mentira, eu nunca conseguia fazer. Porque quando dava 10 horas, eu comia as alimentações de criança. Quando dava 10 horas, dava uma fominha. Do lado do meu trabalho tem um mercadinho. Eu ia no mercadinho, comprava um Danone com amendoim, comprava um bolo de goma. Bolo de goma? Vê o naipe do café da manhã. Bolo de goma. Sempre eu sou viciado em tomar Monster energético. Então quase todo dia eu tomo 2 Monster. Então era um Monster e uma merda. Um Monster e uma merda. Todo dia. Aí eu chegava em casa sem fome e ficava, meu Deus, eu comi só um bolinho de goma desse tamanho. Um amendoim, um homem desse tamanho. Eu com 120 quilos, tô brincando. Eu com 90 quilos. É um absurdo a pessoa sentir fome nesse, né? E tipo, engordando. Aí eu fico, caraca, eu não como nada. Vivo leve. Eu como menos do que Mirella. Porque eu como bolo de goma. Eu tô engordando. Só que não era. Aí durante o dia eu fui começando a entender que tipo, eu sempre tava com fome. O corpo sempre com necessidade de carboidrato. A qualquer gasturazinha no meu estômago, eu achava que era fome, parava pra comprar qualquer coisa. E comer. Uma barrinha de chocolate. Ah não, mas o chocolate que eu comprava era o Diet Fitness 100% cacau. Mentira. É cheio de açúcar, a Mirella mesmo já mostrou. E aí eu disse pra Mirella, eu vou começar a fazer o jejum. De verdade agora, né? Não é jejum de mentira não, é jejum de verdade. Bicho, foi uma mudança que eu vou voar de verdade, eu virei uma fada também. Porque foi assim, foi uma coisa absurda de mudança, né? Eu tô virando a testemunha, vocês estão vendo, né? Eu vou abrir a Bíblia do jejum. Aí, a mudança foi assim, tipo, foi difícil, velho. Eu não vou mentir não. Os primeiros dias você sente aquela fome porque eu não me preparei, eu não fiz aquela preparação que ela diz assim, comer comida de verdade, não sei o que. Eu vinha comer nessas merda, disse, a partir de hoje eu virei uma fada. Aí eu comecei a fazer jejum, aí dava uma fome da moléstia. Aí, mas só que eu segurava. Meu velho, eu chegava no almoço com fome de verdade. Coisa que eu disse, ela faz 32 anos que eu não sei o que é uma fome de verdade. Então, tipo, eu dizia a ela, eu não gosto de ovo, ovo é ruim demais, ovo. Hoje eu quero botar ovo no meu almoço. Então tem o jejum, o que Trevor achou mais mágico do jejum foi essa reconexão com o alimento, né? Com a comida de verdade. Aí, tipo, o que acontece? Eu comecei a sentir fome e a entender, com esse tempo que eu fiquei fazendo jejum, que fome é, como Mirella fala, é fisiológico. Dá vontade de fazer totô, dá vontade de fazer totô, você vai fazer totô. Não tem pra onde. Dá dor de cabeça, ou você vai dormir, ou você toma remédio pra dor de cabeça. Você não fica, será que hoje eu vou ter uma dor de cabeça? Acho que eu vou tomar logo um Tilenol. Não, você espera ter dor de cabeça, depois você toma um Tilenol. E com comida, o que é que a gente faz? A gente, antes de sentir fome, a gente já tá pensando em comer já. A gente já tá, meu Deus, o que será que eu vou parar na venda pra comprar? Hoje eu acho que eu vou na venda comprar um bolo de goma. E não é assim, entendeu? Tipo, aí depois que eu comecei a fazer isso, voltando, senão eu vou ficar conversando muita besteira. Depois que eu comecei a entender o que era fome, porra, foi muito top. Porque, tipo, bicho, Mirella, fala uma galinha, um frango que
parece mel, pô. Vocês precisam cobrar ela, que um dia ela Mas faz... tem no e-book. Ah, é? Compra um e-book, então. Melhor ainda, que ainda vem um dinheiro pra gente. Então, tipo, tem o frango que ela faz, é um frango normal. Eu gosto de sobrecoxa É o de frango na pressão. Na pressão. A sobrecoxa na pressão. Tá no e-book, promoção. Corre lá e adquire o seu. Aí, o frango que ela faz, juro por Deus, eu fico a hora toda. Mira, tu botou mel nesse frango. Não pode, tá gostoso demais. Eu como 7 sobrecoxas de frango. Treva tá comendo 7 sobrecoxas, emagrecendo. 7 sobrecoxas de frango e eu já perdi 5 quilos. Como pode? Só ser mágica da fada. Menino, tô me sentindo bem. Outra coisa que eu disse até ela, eu vou falar sobre isso, porque era uma coisa que me incomodava muito. Eu nunca fui gordão, mas eu ainda tenho barriga e sempre tive barriga. Barriga é patrimônio de Paulinho. Vamos ver se eu perco agora virando uma fada. E comendo 7 coxas de frango tá difícil, né? Mas vamos ver se eu perco. Aí é o seguinte. Uma coisa que eu sempre senti, praticamente em todas as refeições no almoço era pior. É um empachamento eterno. Eu sempre senti isso, Mirella sabe. Meu irmão, desde que eu me entendo por gente, minha mãe mesmo, que é Juninho, sempre teve problema de barriga. Juninho, a barriga de Juninho não serve pra nada. Eu sempre tive aquele empachamento, aquela coisa de sentar depois do almoço no carro e ficar apertando e de agonia. E eu acho que muita gente sente isso, porque eu já conversei com algumas pessoas, a galera reclama muito de empachamento, gases, não sei o quê. E eu sentia isso 24 horas para sempre, já estou... Como é que tu acabava de comer, tu fica... Eu acabava de comer, ela ficava brincando, arrotando, morrendo, parecia que ia morrer. Mirella ficava brincando. A primeira garfada que eu dava no almoço, eu já estava morrendo. Outra coisa, por eu não sentir fome, até voltando para falar, e também por questão de criação e etc., eu sempre na hora da refeição, eu não me concentrava na comida. Mirella mesmo ficava invocada, porque era começar a comer, eu botava o YouTube, queria ver televisão, eu não parava para comer. Agora, eu me concentro naquela galinha de um jeito que não tem quem tire minha concentração. Pode ligar, Papa João Paulo, ressuscitou, quer falar com você, eu não vou atender ele. Então, O comer com fome dá até essa relação melhor com a comida, né? Você sentir realmente prazer, você se concentra na comida, você nem pensa. Fica um pouco selvagem na hora de comer, mas é gostoso, pô. Tipo assim, assim, eu vou terminar a história que eu tava contando, mas o que eu tenho que propor pra quem tá vendo aí, quem for ver depois eu passei 32 anos sem saber o que é fome, comendo merda, sentindo empachado, casado com a nutricionista que só faz comida top, que vocês ficam comprando e-book da receita, eu tenho de graça em casa e eu não fazia. Então, tipo, só faz, depois tu vê se presta ou se não presta. E eu vou mostrar o resultado, viu? Eu ainda vou mostrar meu abdômen, ó. Tá ok. E a outra coisa também que tu falou, que ia falar sobre a disciplina, né? Eu tava terminando de falar o que agora? Que eu não terminei. Do empachamento. Sim. Pronto, então. Com o jejum, acabou. Tá parecendo aqueles propagandistas Da Polishop. da Polishop. Compre agora o e-book da Mirella. Parece aquele propagandista de... Eu acho que Mirella já fez de propósito. Me botou pra falar que ela sabe que eu tô fazendo isso. A gente foi jantar com o casal agora. O casal só faz jejum de lá. Eu tô assim agora. Aí, esse empachamento. Minha gente, era impressionante. Mirella tava brincando. Eu vou falar umas coisas aqui que não é muito bacana não. Mas eu fazia muito totô. Era 70 totôs ao dia que eu fazia. Mirella ficava brincando, mas eu não sei de onde vem tanto totô não. Acabou. Eu tô uma maravilha, barriguinha de relógio, coisa linda de Jesus. Tomou café de manhã, pai, e o resto do dia chorou, já era. Então, já foi o benefício de estar emagrecendo, ficando gostosinho, comendo, gostando da comida, achando uma delícia. Segundo, o empachamento. Acabou meu empachamento. Terceiro, e ainda tem mais, mas vamos lá. Tem essa questão que a Mirella falou da disciplina. Mano, isso ajuda muito. Primeiro, como eu disse a vocês, eu acordo muito cedo, chego muito cedo no trabalho e só venho para casa de meio-dia. Então a minha janela de trabalho pesado de manhã é muito maior do que a janela de trabalho pesado da tarde. Porque de manhã eu chego na empresa de 7, eu tenho até meio-dia de horário produtivo. Como eu não fico com aquela... Eu tenho que comprar um Danone, eu tenho que comprar um bolo de goma.
que eu tô com fome. Eu não consigo me concentrar, porque eu tô com fome. Como eu não tenho isso, eu sei que eu só vou comer na hora do almoço. E também eu sei que eu tô alimentado, porque quando você come depois de jejum e você come mais proteína, que é natural, quando você tá em jejum, não vai dar vontade de você comer um chocolate, uma barra de chocolate não, amigão. Você vai ficar... Na fome, guerra. Você vai ficar paquerando todos os frangos de galeto, de fumacinha no meio da rua. Você quer comprar todos os galetos de fumacinha até chegar em casa. Quando você chegar em casa, você chegou com 50 galetos pra trazer pra casa. Então você não fica, não, olha que lindo, uma coxinha pra comprar. Eu queria comprar uma coxinha, fica com uma uva. Você fica doida pra comer galeto, carne. No meu explorado, do meu celular agora, é churrasco 100%. É carne, é aquele cara que faz assim. Porque você só pensa em carne, você só pensa em comer. Lógico, né? Você fica mais instintivo com o jejum. Exato. A comida que você às vezes recusava porque não é tão gostoso, fica uma delícia e é o que seu corpo quer, para lhe nutrir. E aí, terminando essa questão da disciplina, com isso você dizendo assim, não, agora eu só vou comer de meio-dia. Você fica com essa janela maior, você se sente melhor, porque você não tá nem cheio de comida, nem tá com aqueles empachamentos, aquelas coisas. Então você fica mais concentrado nesse horário. E essa disciplina traz benefício para o trabalho. Porque você se disciplinando com a questão da alimentação, você se disciplina também no seu dia a dia com outras coisas. Entendeu? E tem uma outra coisa que eu queria falar, que agora eu me esqueci. Foi o quê? Tem uma outra coisa, tem a disciplina e tem um outro negócio que eu queria falar. Quando disse a você, tá anotado aí não? Ah, vai sair. Anotei, mas saiu. Mas foi isso, o que tu melhorou foi essa questão da disciplina. Foi o que eu gostei, mas que Trevor melhorou. Foi essa questão de realmente ser mais instintivo com a dieta. Então, tipo, Trevor era... Assim, ele não era frescurento pra comer, não. Trevor come de tudo. Mas, assim, era seletivo. Tá ligado? Tipo, não gosto, não tô afim de ovo. Não, quero queijo. Ovo não. Carne só se for assim assada. Agora, minha amiga, ele tá um Peter Pan selvagem. Acabei de comer um franguinho. Como é? Frango. Peito de frango picado. Delicioso, maravilhoso. Porque tem fome. E outra, como instintivamente você come mais comida de verdade, agora à noite eu não tava nem com fome. Porque eu almocei tão bem, eu comi 7 coxas de frango na hora do almoço. O povo tá impressionado. Então, eu não dou com fome pra jantar. Eu jantei porque eu sei que amanhã vai ter jejum. Então eu já disse, não, eu vou botar alguma coisa pra dentro boa, porque eu sei que amanhã tem um jejum até a hora do almoço. Mas se não fosse por isso, eu não ia nem jantar hoje. Como ontem eu não jantei. Não foi, Mirella? A gente comeu fora ontem. Aí eu disse, não tô com fome nenhuma. A Mirella com certeza tem fome, Mirella é a grande, a fome eterna. Então ela tava com fome, e aí ela comeu uma salada, eu não jantei ontem de noite. Outra coisa que tu não falou é que tu, no jejum, realmente se sente mais disposto no trabalho, né? Fica mais atento. Disposto, aí a roupa começa a caber, você se sente bonito, acho coisa muito maravilhosa. E eu ia falar da furada. Eu, nesse meu negócio, eu dava pequenas furadas, que na minha cabeça não era furada, comer um Danone com amendoim, comer um bolinho de goma desse tamanho. Pra mim não era furada, que tava me engordando e eu não matava aquele prazer de comer um doce top. Mirella sabe que Mirella andava comigo. Eu não parava pra comer um sorvete, um Kit Kat, um vulcão de sorvete frito. Eu comia, tu sabe, tu andava comigo no shopping, eu comia normal e dificilmente até comia sobremesa. E aí eu passei a me programar para comer um negócio que eu gosto. E a dieta é tão boa que, eu só furo na sobremesa. Na comida eu nem quero furar. Eu vou comer ela pro shopping, virou, a gente bate o ponto, já tá com a minha digital lá, no tapa de quadril. Porque a carne é boa, o volume é grande, eu vou com fome na hora do almoço, aí eu raigo. Aí depois, 15 dias, 20 dias, quando dá vontade, eu vou e como sorvete. E aí eu furo de verdade, eu não fico comendo dando mini furadinhas que não serve de nada e engordando, né? Pois a galera é. tá perguntando aí alguma coisa, não? Pois é, Trevor. Esse foi o relato de Trevor. Mas Trevor, ele tá adorando, teve ótimos resultados. E assim, falando como nutricionista de Trevor, eu acho que o melhor que Trevor
acabou desenvolvendo com esse negócio do jejum foi realmente essa questão da maior disciplina com o alimento. Então, tipo assim, é como eu disse, em vez do jejum ele ser ruim, né, porque tem muitas pessoas que estão pensando que estão se privando, quando você faz jejum, você começa a dar mais valor à comida de verdade. Tá entendendo? Então, tipo assim, seu corpo instintivamente, como o jejum é uma coisa instintiva, né? Como eu disse, nunca no mundo teve tanto acesso à comida como a gente tem hoje em dia. Então, querendo ou não, como o jejum já é uma atitude um pouco mais instintiva, você acaba tendo esse instinto de realmente querer mais comida de verdade na hora de quebrar a janela de alimentação. Né? Então, e aquela história, quando você quebra com comida de verdade, né, você vê que até mesmo o fazer o jejum, né, se torna mais fácil. Instintivamente, a pessoa que faz o jejum, ela percebe que quebrando o jejum com comida de verdade, você vai conseguir fazer o jejum muito melhor. Vai lhe direcionar para você comer comida boa. Tem nem para onde. Pode ter certeza que você, depois de passar 16, 18 horas sem comer, você não vai querer comer uma barra de chocolate, não. Pode ter certeza. Você vai querer comer um frango, vai querer comer uma carne, vai parar na churrascaria, vai agarrar aquele pedaço lá do cabo e vai detonar. Não vai querer comer comida besteira, não. Até que seu corpo pede. Tanto é que eu fico brincando com ela na hora do almoço, de comer. Às vezes eu consigo dar um cochilo, eu dou um cochilo, bicho, eu levanto. Bom, parece que eu fiquei forte, virou um incrível Hulk, assim. Porque seu corpo nutre, né, com aquela comida ali, é impressionante. Um negócio de outro mundo. E tipo, jejum é um negócio que não era para ter toda essa mistificação em cima, né? Venhamos e convenhamos. É um negócio que a gente fica falando jejum, como se fosse uma coisa muito... E é uma coisa que se faz desde sempre. Parou com isso agora há pouco, porque o povo agora fica que nem rato, com medo de... Que nem galinha, com medo de 2 minutos para engordar. E eu era assim não, pô, eu não sou ainda um Peter Pan, nem uma fada. Eu era assim até, porra, um mês atrás eu tava assim. E bicho, tem a opção, eu tenho que levar meu frango com 2 folhas de alface, um tomate, gostoso, delicioso. Ou então uma batata doce com um franguinho daquele branco que parece que ele morreu faz 20 anos. Bicho, para que isso é ruim, velho. Não tem pra onde não, isso é ruim. E tipo, aí o cara vai ficar comendo isso de 3 em 3 horas na ilusão de que não vai ter fome nunca. Vive morrendo de fome, comendo comida ruim. Não emagrece de jejum. Vai te dar uma liberdade de tu comer uma galinha top. Não é bom que compre. Gorda, de comer no self-service. Ah não, hoje eu vou comer fora com um colega, vou fazer uma reunião. Tu tem a opção de comer como eu comi essa semana, um cupim, pele de osso. Então, aí tu vai continuar comendo marmita ploc. Aquela marmita deliciosa. Pó, parece que abriu um defunto caixão na empresa. Não, pô, faz isso não. É feio. Ó, ensina esse frango, tá? Não é book. Não, certo, eu vim aqui pra render. Agora, uma coisa eu digo. Todas as dúvidas que vocês tiverem sobre o jejum, Mirella tira nesse e-book que ela vai lançar agora. Gente, ela trabalhou nesse negócio, estudou muito. E foi por isso um dos motivos de eu dizer, porra, tá embasado agora eu vou fazer esse negócio. Porque, bicho, quem quiser discutir com o jejum com Mirella agora vai perder. Então, gente, é isso. O testemunho de Trevor, né? A gente falou um pouco sobre... We are champions. Vai ter uma bíblia com o nome jejum. Testemunha do jejum. Patrão, bota aquele mais. Você tem um minutinho para escutar a palavra jejum? Vou botar a foto de Trevor no e-book. Bota uma borboleta e bota na minha cabeça. A fada, a nova fada, Paulinho. Sim, gente, o que é que eu ia falar? Sim, me dá aqui o livro pra eu dizer. Então, gente, eu acho que sobre o jejum é isso. Pra quem bebe o quê? Eu não entendi a pergunta. Pra quem bebe, vai quebrar o jejum com a cachaça. Você vai bater o frango no liquidificador e beber, é selvagem. Se eu não fizer o jejum e só fizer low carb, dá certo? Sim. Tu vai fazer naturalmente, irmão. Não sei nem se é mulher ou se é homem, porque eu não tô vendo, mas tu vai fazer naturalmente em jejum. Porque não dá fome não, né? É comida muito forte e o cara sente fome. Posso acabar
só o jejum tomando um shake da Herbalife. Oxi, top, tu é doido. Vai dar uma força do além, menino. Tu vai sair dando burro aí, derrubando parede. O teu corpo vai pedir shake nem aqui nem na China. Prepara um shake quando tu tiver com fome pra tu ver se vai dar vontade de tomar um shake. Rapaz, tu mordeu o braço do atendente do shake. É. Leite pode na low carb com jejum? Pode, agora não beba suas calorias. É como eu falo, o leite, a nível de você tomar um pouquinho de leite pra botar no café da manhã, eu não vejo problema, mas tá bebendo leite, não bebam suas calorias, não bebam suas calorias. A única coisa que pode é água. Sim, gente, sobre o desafio do grupo, a grande vencedora que vai ganhar um kit das fadas lá da empresa de Trevor é a Ingrid Menezes. Ingrid fez tudo direitinho. Ingrid foi até aqui, tipo, até fiquei brincando, dizendo que ela vai tomar meu trono, porque ela cumpriu o desafio bem direitinho. Ela viajou até esse final de semana, ela levou as marmitas, tudo direitinho, tudo etiquetado. Eu disse, menina, tu vai pegar a minha... Eu acho que era pra eu ter ganhado, eu só falo isso. Ninguém é mais fada do que eu de uma vez. Sim, foi a Ingrid que ganhou. E a outra coisa que eu tinha que falar, sim, é sobre o e-book. Então, a partir de quarta-feira, eu vou voltar às vendas dos antigos e-books, que é o de receitas e o de Pense Como uma Fada. Faz assim, Pense Como uma Fada. E vai voltar também, vai voltar não, né? Vai voltar a venda desses dois e vai ter agora um novo e-book. Quem já comprou esses dois e-books, o de receita e o de Pense com a Fada, não precisa comprar de novo porque é o mesmo produto. Mas vai ter de novidade esse e-book que tem mais de 100 páginas só falando sobre o jejum. Então lá vai ter explicando tudo que você precisa saber, tanto que o nome do e-book é Tudo que você precisa saber sobre o jejum, guia definitivo. Então lá vai ter a Bíblia do Jejum de Trevor. E lá vai ter tudo que você precisa saber sobre o jejum. Né, o passo a passo, o que é que pode, o que não pode. Lá eu respondi diversas perguntas. Desse negócio, se pode pular café da manhã, se pode pular jantar, o que é que quebra, o que é que não quebra, quantas horas pode fazer, o que é que não pode. Então lá é o guia definitivo do jejum. Apesar que é bom falar, Trevor, que tipo, o bom é quem não comprou o outro comprar junto. Porque, tipo, essa questão das comidas gostosas, do frango que eu tô falando. Não, mas só vai ter essa opção. Ou você vai comprar só o e-book do jejum, que é o pessoal que já comprou da passado. E os retardatários que pentelharam, né? Ficaram, Mirella, cadê e-book, cadê e-book, cadê e-book? Eu digo, eu vou liberar de novo. Não, e vendeu e-book só bexiga. Eu não sei quem é que tá faltando comprar e-book não, mas se tiver faltando, pô. E aí vai ser os três. Ou você vai comprar só o do jejum, ou vai ter que comprar os três, que é o de jejum, o Pense Como uma Fada e os receitas. Então é o kit completo pra você se transformar numa fada. É tudo que você precisa pra se transformar numa fada. Galera, comprem. Principalmente os três. Se você não comprou os outros dois, compre os três. Porque é pra comer bem. Porque esse negócio de fazer jejum e chegar um peito de frango pálido não dá certo não. Compre pra ter a opção de fazer comida. Porque seguindo as receitas, fazendo o jejum e pensando como uma fada, meu amor, a fadice vem. A fadice vem. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. O de jejum terá receitas? Não. É como eu disse, o de jejum é o de jejum. Quem já comprou o outro de receitas não precisa comprar de novo, fica o mesmo produto. Certo? Mas é isso. Certo, gente? Foi um prazer e boa noite e até a próxima. Beijo. Dá beijo, Trevor. Ó, ele emagreceu mesmo, viu? Dá pra perceber. Eu tô tão lindo, é impressionante. Todo mundo fala, Ei, eu tô lindo, lindo. Levanta aí e dá uma voltinha. Faz assim. Eu tô lindo, lindo, ó. Tchau, gente. Tchau, Beijo. galera. Boa noite.